Baixa autoestima ou preguiça? Eu acredito que você não tenha baixa autoestima. O que você tem, na verdade, é preguiça. E antes de eu te dizer o porquê que eu acredito que seja assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, compartilhar aqui com você. Eu sempre acreditei que eu tinha autoestima baixa. Por quê? Eu não me gostava, eu não gostava da imagem que eu via no espelho, pra mim tava tudo ruim. Mas, desde a infância, o que eu aprendi? Eu já tô na minha faixa, já passei dos 40. Então, se você tem mais ou menos essa idade, você vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Então, desde criança, eu aprendi assim: em casa a gente fica de qualquer jeito e se arruma para sair. Se arruma para as outras pessoas. Você vai para algum lugar, você tem que estar bem arrumado. Mas em casa você fica de qualquer jeito, você fica mulambenta, você fica desleixada, você fica largada. E de alguma forma eu fui ensinada assim. Porque ali dentro de casa vai fazer as coisas do dia a dia. Aí, não, para que vestir uma roupa melhorzinha para ficar em casa? Deixa a roupa melhor para sair. Então eu não me arrumava. Eu não me arrumava, eu não me cuidava. Eu, às vezes, lavava o cabelo à noite, de tardezinha à noite. O cabelo era sempre preso, meu cabelo era cacheado até pouco tempo. Então o cabelo era sempre preso, não sabia cuidar, porque antigamente tinha essa dificuldade. Hoje tem essa facilidade de você pesquisar e de você conseguir aprender muitas coisas. Mas não sabia cuidar. Aí pensa, um cabelo cacheado, que você não cuida. Você lava ali nos dias que tem que lavar, prende, tá sempre preso. Você não se arruma, não veste uma roupa legalzinha. Como é que você vai ter autoestima? Amiga, não tem como. É impossível. É impossível olhar no espelho e gostar. É impossível olhar no espelho e falar assim, nossa, que maravilha de mulher. Não, não tem essa possibilidade. Por quê? Porque não tem o mínimo de cuidado. A autoestima já fala de você. É como você se enxerga, é como você se valoriza, o valor que você se dá, mas que valor que você está se dando se você não faz o mínimo, que é se arrumar? Então, a minha vida inteira foi assim. E eu achava que eu tinha autoestima baixa. E eu olhava no espelho, eu não me gostava, eu me achava feia. E eu pensava, todo mundo é bonito, eu sou horrorosa. E foram vários e vários anos assim. Quando eu comecei a me arrumar, comecei a acompanhar pessoas que falavam de estilo, comecei a buscar esse interesse de, olha, combinações de roupas, a melhor roupa que veste o seu corpo, me arrumar, coisas simples. Mas muitas vezes você pensa que se arrumar precisa de várias coisas, de coisas caras. Não! Até hoje, olha só. Eu arrumo meu cabelo. Igual, como é que eu tô aqui agora? Um batom, um pó, porque eu nem uso base. Um lápis de olho, porque eu sempre gostei de lápis de olho. Sempre, sempre, sempre. É o que eu uso. Um pouquinho de blush aqui pra dar uma corzinha. E a roupa. Então não precisa você fazer algo muito elaborado. Mas é o mínimo para você olhar no espelho e gostar da imagem que você vê. Por isso que eu disse, muitas vezes não é falta de autoestima, é preguiça. Preguiça de se arrumar. E hoje que eu já entendo, hoje que eu já sei, eu aprendi nesse longo do tempo, quando eu tava contando a história pra você que eu não me arrumava, foi naquela época, adolescência, criança, falava assim, ah não, se arruma pra sair. Então, o me arrumar era pros outros. Quando eu me arrumava, nossa, parecia outra pessoa. Mas dentro de casa, era mulambenta. Quando eu mudei isso, tem dias que já aconteceu um dia ou outro que você tá assim muito pra baixo, eu tô com preguiça, não quero. Tem aquele dia que você não consegue mesmo se arrumar. Quando eu olho no espelho, que eu não faço esse mínimo,
né? Hoje meu cabelo tá alisado por algumas questões aí, que eu posso contar talvez em outro vídeo. Mas assim, quando eu não faço o mínimo, vestir uma roupa que eu gosto, passar um batonzinho, um pozinho aqui, igual eu falei pra você, tá assim, ó, com esse rosto, desse jeito. Quando eu não faço isso, que é o mínimo ali, isso aqui eu não gasto nem 2 minutos. Eu olho no espelho, eu me sinto cansada, eu me sinto acabada. É como se fosse outra pessoa. E agora eu consigo entender por que que a vida toda eu não tinha autoestima. Porque a vida toda eu negligenciei o cuidado comigo. Talvez você esteja negligenciando o cuidado com você. Não porque você queira, mas porque a sua rotina é extremamente cansativa, é extremamente pesada. Mas como eu disse, não demorei 2 minutos. Vai se tornando um hábito. Olha, à noite você já separa a sua roupa. Se o tempo é duvidoso, separa uma roupa de frio, separa uma roupa de calor. Tira alguns momentos do seu dia, ao invés de ficar olhando redes sociais, começa a ter um aplicativo que a gente pesquisa fotos, e aí você entra nele e vê ali roupas que te agrada, vê as cores, vê o que te agrada, vê o que você tem, começa a tentar montar looks com aquilo que você tem, com aquilo que te agrada, com aquele tipo de roupa. Por que que você não pode estar arrumada a todo momento? Eu sei que vai ter pessoa que vai falar. As pessoas falavam assim, olha, você vai pra onde? Quando eu me arrumava. Não vou em lugar nenhum, vou ficar dentro de casa. Vou lavar a louça, vou arrumar minha casa, mas não é porque eu estou dentro de casa que eu tenho que andar mulambenta. Eu já andei mulambenta a vida inteira. Mas até hoje tem gente que pergunta, nossa, tá tão bonita, tá arrumada, você vai aonde? Eu não vou em lugar nenhum. Às vezes nem na porta da rua eu não vou, porque eu não tenho nada, nenhuma entrega pra receber. Por como eu trabalho de casa mesmo, às vezes eu não saio nem na porta. Então, arrumar pra mim. Eu olhar no espelho, eu olho, ó, tá legal. Porque imagina, hoje conseguindo olhar lá pra trás, imagina assim, todos os dias, você olhar no espelho e não gostar do que você tá vendo. E eu nem tô falando de sobrepeso, eu estou com sobrepeso, eu estou obesa, eu estou no processo de emagrecimento, eu nem tô falando de peso. Eu nem tô falando de procedimento estético. Eu tô falando de você olhar pra você no espelho e gostar. Olha, eu gostei. O cabelo tá legal, o rosto tá legal, tem alguma manchinha, tem alguma coisa, você passa um produtinho ali, um cuidado mínimo, cuidado básico. Mas eu sei que pra quem é mulher, é fácil ir se abandonando. Falar pra você que essa mudança, ela veio acontecer comigo muito tarde. Então foi uma vida inteira me achando um nada, só porque eu não me arrumava. No começo foi preguiça. Foi preguiça misturado com falta de informação, cansaço, porque depois vem a maternidade, e a maternidade também, ela ocupa muito espaço na vida de uma mulher. Então, mas você, olha só, eu já disse pra você aqui, quando eu fico um dia sem ter esse cuidado mínimo comigo, olha, tá faltando brinco, eu não coloquei. Mas eu não coloquei pra gravar, porque depois que eu gravar eu tenho algo pra fazer, então eu não ia colocar o brinco e tirar. Então eu acabei não colocando. Foi preguiça, né, de colocar o brinco e tirar rapidamente. Mas voltando ao assunto aqui. A maternidade, ela tira também um pouco esse brilho. Imagina aí, se você já vem antes, sendo uma pessoa que não consegue ter um mínimo de tempo pra você, a maternidade, ela vai fazer você abandonar de vez. Eu falo por mim, olha só. Sozinha, sem muitas obrigações, adolescência, solteira, eu já não me arrumava muito, porque eu aprendi que a gente tem que se arrumar quando vai sair.
Depois vem a maternidade. E aí você tá mais ocupada ainda. E aí os cuidados acabam passando. Aí que você não vai ter tempo mesmo. É trabalho, é casa, é isso, é aquilo. Porque assim, quem tem cabelo cacheado sabe. Ou você finaliza muito bem, bonitinho ali, ou você vai fazer o quê? Coque. Não que eu esteja desprezando o coque, tá? Eu não estou desprezando o coque. Ou você vai fazer o coque lá e pronto, ó. Passar bastante gel e deixar preso. Aí passa a semana toda, eu vou trabalhar com esse cabelo preso. É bonitinho? É. Mas você vê o nível de cuidado da pessoa, cuidado dela mesma, sabe? Você consegue observar o quanto aquela mulher, ela se ama, ela se gosta, se olhando pro cabelo dela. E eu falo por experiência. Por ter esse cabelo cacheado e por não me arrumaram quando eu soltava o cabelo. Finalizava bonitinho, soltava. Era de vez em quando. Porque imagina na correria do dia a dia, você não tem tempo de quase finalizar o cabelo. Então, o cabelo de guerra era o coque. Mas é engraçado. Hoje, observando, o coque ele tem uma coisa mais prática, sim, porque ele facilita. E não tá cabelo enganchando, então é muito mais prático, tem essa praticidade. Mas sabe, hoje em dia, agora que eu gosto de me cuidar, que eu tiro esse tempo, por quê? Porque eu trabalho a minha autoestima e hoje eu tenho essa autoestima. Eu faço coque quando eu tenho muitas coisas para fazer. É engraçado. Quando eu tenho aquele dia cheio de rotina de casa, de muita coisa, ou quando eu vou cozinhar, é quando automaticamente eu falo assim, não, tem que fazer o coque, esse cabelo me atrapalha. Imagina você passar a vida inteira, praticamente a vida inteira, que foi o meu caso, usando coque. E aí, como é que eu vou olhar no espelho e vou gostar do que eu vejo? Até porque o formato de rosto, as suas características. Tem gente que vai ficar maravilhosa de coque. Vai ficar linda, deslumbrante. Tem gente que não. Dependendo do caso, dependendo da situação, não é o meu caso. Eu fico melhor de cabelo solto. De coque, dependendo ali de como é feito o coque, fica legal. Mas, como eu disse, se eu estiver bem produzida. Se eu estiver bem produzida, o coque fica bonitinho. Se não, eu vou ficar mulambenta. Eu vou ficar parecendo que eu tô passando por um momento muito difícil. Que eu tô ali, ó, no fundo do poço. Então, muitas vezes você não tem baixa autoestima. Você tem preguiça. Começa a se cuidar. Começa a fazer pequenas coisas por você. Como eu disse, eu não faço grandes coisas. Eu ainda peco em várias coisas. Eu ainda a desejar em muitas coisas. Mas hoje eu já faço o mínimo. Cuidar da pele, dentro ali das minhas possibilidades. Cuidar do cabelo, um rosto cuidado aqui. Isso faz total diferença. Olha, o mundo pode estar desabando, tá, mulher? Mas olha, não deixa de fazer o mínimo por você. E eu digo isso, sabe por quê também? Eu já vi muitas pessoas me dizerem assim, ó. Ah, final de semana eu quero ficar de boa. Eu vou me arrumar não, eu quero ficar de pijama. Eu quero ficar descansada. Por que você acha que se arrumar é se cansar? Eu entendo isso, eu interpreto isso, quando a pessoa me diz, eu interpreto que, olha, ela se arrumar, ela estar apresentável, ela estar bonita para ela mesma, é cansativo? É ruim? A roupa que ela veste é desconfortável? Ou o pensamento da pessoa está errado, ou o que ela está usando está errado. Porque você pode estar muito apresentável, muito bonita, muito arrumadinha, com a roupa confortável. E não precisa ser pijama. Uma roupa confortável, uma roupa que você goste. Você pode estar com um calçado também muito confortável, que você goste. Sem ser chinelinho de dedo. Uma rasteirinha, um saltinho, um tênis.
Então quando a pessoa fala assim, não, mas... Ah, não, hoje eu quero é ficar desarrumada mesmo, com meu pijama. Preguiça. O pior não é uma vez esporadicamente. Porque tem dia que você tá sentindo alguma coisa, você não vai querer mesmo. Se eu tô sentindo alguma coisa, uma dor de cabeça, alguma coisinha ali, algum desconforto ali no corpo, eu não vou ter o pique pra fazer nem o mínimo ali de me arrumar. Mas é um dia pontual. Isso não pode virar regra. Isso não pode virar regra. Então, fala aqui pra mim. Se você refletiu, será que você tem baixa autoestima mesmo ou você tem preguiça, assim como eu tinha? Vamos continuar esse assunto aqui nos comentários. Se você gostou, já deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!